Vamos lá, vamos fechar esses arquivos aqui, porque a gente vai começar a criar a rota e a página de cadastro cliente, beleza? Então, ó, atalho. Para fechar todas as guias, Ctrl K, Ctrl W. Ele fecha todas as guias. Então agora o que a gente vai fazer é, vamos abrir aqui a pasta do projeto e vamos criar aqui um componente que vai ser a página dos clientes, tá? Então vai ser aqui src, como é página, nós vamos colocar na pasta Views. Então vamos criar aqui, com o botão direito na pasta Views, New File. E vamos chamar de clientes.view. Lembrando que o nome da página a gente vai deixar em português. Para que lá na URL também fique amigável a esse ponto, né? Página clientes. Vamos lá. Então nesse componente que nós temos que fazer, e agora atenção. No SFC, no Single File Component, nós começamos a primeira tag como tag template, tá? Então vamos colocar aqui template, Ctrl espaço, não tem sugestão aqui, template, aqui ó, template com HTML, a gente vai colocar aqui. Então dentro do template, só lembrando, dentro do template a gente tem que ter aquela tag única raiz, vamos colocar por enquanto div, tá? Eu vou colocar como título aqui H1, só o título da página, página de clientes, vamos deixar assim, só para a gente começar a fazer a rota dele. Aqui eu só vou deixar a parte do HTML, não vou criar a parte do JavaScript ainda, tá? Então vou deixar só HTML só para a gente configurar a rota dele. Agora vamos abrir o arquivo de rotas, tá? Do view router. Eu vou utilizar o atalho aqui, tá? Ctrl P, router.js. Então é o seguinte, agora aqui no router nós temos que criar uma nova rota para esse cliente. Ó, só vamos fazer o seguinte, o código está um pouco poluído aqui por conta dos comentários. Essas três linhas de comentários aqui, vamos apagar ela, tá? E ele tem um comentário bem aqui que eu vou apagar também. Vou deixar só essa string aqui. Eu vou explicar para vocês o que isso aqui faz. Então, nós temos aqui duas rotas, né? Aqui é o vetor de rotas, no qual nós temos cada objeto como uma rota. O primeiro, a rota, o caminho da rota é barra. O nome dessa rota, estou chamando de home. E o componente que vai ser carregado, ou seja, a tela que vai ser carregada, é o componente home. Da onde que vem esse home aqui? Tá lá em cima, ele está fazendo o import home do views home.view. Aí temos o segundo está um pouco diferente. O path, beleza, é /about, que é o caminho que ele vai ter. O nome é about, só que a importação do componente está um pouco diferente. Aqui, reparem o seguinte, isso aqui é uma função. Lembra do arrow function? É a mesma coisa de escrever function, é uma função que vai ser executada. O que essa função faz? Importa o componente. Então qual que é a diferença aqui? Ao invés dele fazer isso aqui, ó, import about from .view about.view e colocar aqui about, daria na mesma, ó, dá na mesma. Estou importando lá em cima e usando aqui embaixo. Ou eu posso simplesmente importar aqui na mão, que é utilizar o arrow function, ou função de seta, né? Que vai importar direto aqui, views about.view. Dá na mesma, tá? Por uma questão de simplicidade, facilidade, eu vou utilizar o import direto aqui. Por quê? Acontece muito de eu esquecer de colocar o import aqui em cima e já ir direto ali embaixo. Então o que eu vou fazer? Vou mudar o home também. Então a gente vai mudar o home ali, ó, onde está component da primeira rota, primeiro objeto ali, onde está component home, vamos mudar para uma arrow function. Então abre e fecha parênteses, espaço igual símbolo de maior que fica setinha aí, né? Import .views home.view. Então, só para justificar o porquê que nós estamos utilizando import aqui direto, é por conta do seguinte: sempre quando eu faço um import, eu crio uma variável, tá? Uma variável, ó. Se eu estou importando view, ó, eu faço import view from view. Nesse momento, view se tornou uma variável que eu posso utilizar.
a mesma coisa estava acontecendo com aqueles imports que estavam lá. O problema é que eu criava essa importação, essa variável interna, só para usar uma vez. Então, como estava usando só uma vez, compensa utilizar direto a importação aqui. Não justificaria de outra forma, tá? Então, estou fazendo import direto. Agora o que nós vamos fazer é criar a rota para a página de clientes, tá? Então, vamos aqui, ó, depois da segunda rota do About. Inclusive, esse About a gente nem vai utilizar. Então vamos apagar ele. Eu não vou renomear porque a gente vai escrever na mão para aprender. Então, ó, eu apaguei a segunda rota, tá? Que a gente não vai utilizar. Depois a gente cria um sobre, alguma coisa assim, mas esse About nós não vamos utilizar. Apaga o objeto About ali, que é a segunda rota, né? O segundo objeto. Pode... Aonde você diz? Depois a gente apaga, depois a gente exclui o arquivo. Né? Exclui o arquivo, depois a gente exclui. Então, por enquanto, o que eu fiz é apagar esse segundo objeto aqui, que é a rota do About. E agora, no lugar dele, a gente vai criar a rota do cliente, da página de cliente. Então, vamos aqui na linha de baixo, abrir um novo objeto. E aqui eu tenho que colocar a mesma coisa, o path, o name e o componente que eu vou carregar. Então, como path, ele vai ser /clientes. Name, pode chamar de clientes, tudo minúsculo mesmo. E o component, ele vai ser arrow function da importação de /views /clientes.view. Então o que nós acabamos de criar aqui é a rota clientes que vai carregar a página clientes.view. Então vamos testar isso aí, tá? Vamos salvar aqui. E vamos na mão aqui colocar na URL clientes. E vamos ver o que vai acontecer. Realmente ele carregou a página clientes, tá? O nosso botão ele já está programado para ir para essa rota também. Então eu posso colocar o seguinte, ó, vou colocar o que é a rota home. Ele vai carregar a página inicial. Vou clicar em clientes. Olha só, a navegação SPA aconteceu. Então, temos aí então a nossa navegação, beleza? Já podemos colocar também um menuzinho home aqui, né? Para voltar para a barra inicial. Então já vamos colocar isso aí também. Então vamos lá abrir agora Ctrl P app.view. Porque eu vou mudar, vou colocar mais um link aqui. O link da página home. É um botão, basicamente. Vou colocar esse botão aqui em cima, ó. Vou pedir para formatar o nosso arquivo. Eu posso clicar com o botão direito, Format Document. Ele vai formatar aqui. Antes desse botão do /clientes, do botão do clientes, eu vou colocar um v-btn. Lembrando que aqui, como a gente está no SFC, o autocompletar funciona, tá? Então, pode digitar direto aí, ó, v-btn. Ele vai dar a sugestão de autocompletar. E a gente não precisa ficar escrevendo tudo na mão. Aqui eu vou colocar o título home do botão. E dentro aqui nos atributos da tag, ele vai ser text, para ele ficar com fundo mais chapado. E o to é para onde ele vai, qual que é a rota? É a rota /, que ele vai para home. Então vamos salvar aqui. Então temos o botão home e clientes. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Beleza. Home vai para home, clientes, clientes. Beleza? Fechou? Só um detalhe que eu quero mudar aqui, antes da gente prosseguir. O WebBar eu vou deixar ele com versão dark. E vou colocar color como... Qual que era mesmo? Blue Accent 4. Deixa eu ver se é esse. Isso. Beleza. Esse cara mesmo. Blue Accent 4. Então só para dar uma cara e um visual na barra de navegação. E vamos dar continuidade. Bom, vamos fazer a tela de clientes. Ó, lembrando que eu vou optar por criar o máximo possível de componentes para visando reutilização no futuro, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o formulário do cliente. Só que eu não vou fazer ele direto na página de cliente. Eu vou criar um componente chamado Form Client, tá? E aí sim eu vou optar pelos os termos em inglês. Ó, abram aí o projeto. Vai ser na src components. Agora a gente vai utilizar a pasta components, tá? Lá dentro um novo arquivo. E esse aqui é o client, form client.view.
Então, formClient.view, aqui é o mesmo padrão, template, área de script. Então, vamos colocar aqui, ó, template. Aqui dentro, eu não vou colocar div, eu vou colocar direto vform, que é a tag do Viltify para formulário. Então, v-form. E lembrando de como funciona o nosso formulário, lembrando da parte do grid system, lembre-se que tem as linhas e as colunas. Então eu vou criar uma linha para o formulário, para os campos, para os inputs, e outra linha que é para os dois botões, salvar e cancelar. Tá? Então vamos colocar v-row, que é a linha. Vamos ter duas v-rows, já vamos colocar aí, v-row também. Duas linhas. A primeira vai ter os campos, os inputs, e a segunda só os botões salvar e cancelar. Então essa aqui, vamos começar. Para cada input eu vou criar uma coluna. Todo input vai estar dentro de uma coluna. Então eu vou colocar vcol. E aqui dentro v-text-field. Tá? v-text-field. Onde eu posso colocar o label dele, nome do cliente. Vou colocar assim. Então vamos ver o resultado, eu já salvei ele, vou voltar para o browser. A nossa página cliente não está importando esse componente, né? Então a gente precisa colocar ele aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui ó, o clientes.view, abra um arquivo clientes.view. Agora aqui eu tenho que importar esse componente form cliente. Como eu tenho que importar, agora eu vou criar a área de script. Então vamos colocar aqui script. Aí não tem autocompletar aqui. Só vamos iniciar a tag script com JavaScript, ó. Aqui. Ó, quando eu coloco lá menor que script, ele já me dá a opção JavaScript view. Clica aqui, ele já cria o export default que é necessário, tá? Então aqui dentro do export default, como eu vou importar, aliás, antes do export default, eu vou utilizar o import e vou importar o componente formClient, tá? Então import formClient from ponto barra. Ó, repara que aqui o autocompletar funciona. Vamos acompanhando aí, ó. Ponto barra é a pasta que eu tô. Eu só tenho about e home. Tem que voltar uma pasta para entrar lá na pasta components. Então vou fazer ponto barra. Agora aqui eu já consigo acessar a pasta components. Dentro do components, form client. Tem outra alternativa que a gente pode fazer que é o seguinte. Eu posso utilizar o arroba barra. O arroba barra ele vai colocar para a gente a partir da pasta src. O arroba barra ele vai para a pasta src. Então da pasta src, para onde que a gente tem que ir? Components e form client. Então posso colocar arroba barra, que é o src, components barra form client. Deixa eu ver se ele funcionou. Funcionou porque a página carregou sem erro. Ele daria errado, se tivesse errado, ó, ele ficaria um erro de compilação aqui, tá? Então ele realmente funcionou porque não deu erro lá na hora que ele rodou. Então, a gente pode fazer tanto ponto barra, nesse caso, volta uma pasta, components, etc. Posso fazer ponto direto, ponto barra, que ele volta uma pasta, e aí vai. Ou o arroba barra. O arroba barra me leva para o src. E a partir dele eu vou seguindo, tá? Eu vou utilizar o arroba barra aqui, que é o mais comum de você ver por aí. O único ponto negativo do arroba barra, ele é o problema é que o autocomplete não funciona aqui. Então a gente vai escrevendo na confiança, né? Então, naquela confiança. Então... Não. O arroba barra não funciona, tá? Ah, mas por que esse arroba barra funciona? Quem faz isso acontecer é o Webpack, tá? O Webpack tem uma configuraçãozinha onde ele fala, ó, o arroba barra é um prefixo para indicar o src, a pasta src. Então ele dá essa autonomia pra gente, essa praticidade, tá? Então lembrando, a sintaxe do import é sempre assim, ó. Import, o nome da variável que você vai criar, from, que é o local, e o caminho desse local. É sempre essa sintaxe. E agora sim, temos aqui importado o form client. Eu preciso registrar esse componente. Então aqui dentro do export default, vou colocar components, que é um objeto, e só vou registrar que ele vai utilizar o componente chamado form client. Agora que o componente está registrado, eu posso utilizar a tag do componente, tá? Então aqui dentro,
form client. Cadê o autocomplete? Não foi. Form client. Desculpa, tô colocando errado. Aqui ele fica naquele padrão letra minúscula separado por traço, né? Desculpa. Form traço client. Aí sim. Vou salvar o arquivo e agora a página cliente já tem que aqui tá certo. From cliente é complicado, né? Então from cliente eu vou mudar aqui para form cliente, né? Então form cliente. Agora eu vou salvar. Já é para aparecer o componente form cliente dentro da página de cliente. Vamos ver se isso está acontecendo. Tá aqui, ó, o nome do cliente. Perfeito. Uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Antes do form, na verdade, eu vou criar o vContainer, tá? Que é para ele deixar esse formulário um pouco mais centralizado. Ele dá um espaçamento padrão, tá? Então vou colocar antes do vform, v-container e o /v-container eu vou colocar depois do vform, tá? Vou identar esses caras aqui, jogar eles mais para a direita, vai ficar assim. O vContainer vai encapsular todo mundo, depois vai ter o form e assim por diante. Só para ver o resultado, ó, ele vai ficar um pouco mais centralizado aqui o conteúdo, tá? Então vamos escrever os outros campos, tá? Eu vou colocar nome, e-mail, CPF e vamos colocar o CEP, que eu quero o endereço dele, tá? Então, vcall, beleza. Eu vou colocar mais um vcall depois desse vcall do nome. Então lembrando, cada campo vai ficar dentro de um vcall. Vcall, vtext field. Esse cara vai ser label e-mail do cliente. Aliás, vou aproveitar e vou deixar aquele formulário, aquele input outlined. Ó, o próprio Vetour já faz o autocomplete pra gente, ó, que legal. Ele já tem o outlined. Quando eu utilizo esse autocompletado Vetour aqui, ó, outlined, ele coloca esse igual entre parênteses, ou entre aspas. Eu posso apagar, tá? Só o outlined aqui já resolve. Vou colocar outlined, para ele ficar nesse formato aqui, ó. Assim, ó. Como se fosse um quadradinho, né? Um campinho ali. Então, continuando nos outros campos, eu tenho nome, e-mail, vou colocar mais um vcall, vtext field, outlined, label. Esse aqui vai ser CPF do cliente. E por último, v-call, v-text-field, outlined, label, CEP do cliente. Ó, o CPF e o CEP são type number. Então vou colocar eles aqui, ó. Type number. Então tenho os 4 campos aí. Nós fizemos então os campos aqui, nome, e-mail, CPF e CEP, né? O CPF e o CEP sendo números e o resultado ficou assim. A gente pode dividir melhor essa distribuição dos campos depois, tá? Mas só para finalizar, o segundo vRow, ele vai ter aqui, vou colocar direto 2 botões. Um VBTN, esse é o salvar, que vai ter a cor Success, e outro V-BTN, esse com a cor Error. Tá, esse aqui cancelar. Vou colocar entre eles um V-Spacer, tá? Para dividir os dois. Aí vai ficar um num canto e o outro justamente no outro, tá? Vou aproveitar nesse vRow e vou colocar um padding, um px, tá? Um class, aliás, tem que ser em classe, px traço 3, talvez, não sei. É exatamente isso, por incrível que pareça. Para ele ficar alinhado, né? Aqui, ó, o botão fica alinhado com o formulário. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter os botões. Vou colocar o cancelar primeiro e salvar depois, para salvar ficar desse lado. E o cancelar, eu vou colocar ele text, para ele ficar mais chapado. Então vai ficar um pouco mais escondido. Então ele fica dessa forma. A mesma dinâmica do outro formulário que nós criamos, tá? Então vai ficar botão cancelar
vspacer e botão salvar. No último VRO que nós fizemos aí. Então, pessoal, nosso formulário ficou dessa forma, tá? Onde tem os campos, a ação de salvar e cancelar. Na próxima aula, então, a gente vai implementar essa ação de salvar e cancelar, tá? E também uma busca por CEP. A intenção dessa busca é a gente aprender a consumir APIs, consumir web service. A gente vai lidar com requisições HTTP e também funções assíncronas. Vamos aprender a trabalhar com Async Await, que é muito importante, beleza? E consequentemente aprender o chamado try catch. Tranquilos? Na semana que vem, então, a gente dá continuidade.